Olá, meus amigos, meus irmãos. Esses dias o mundo assistiu estarrecido um grave acidente aéreo lá nos Alpes franceses. E a repercussão desse acidente foi no mundo inteiro. E medidas estão sendo tomadas para evitar esse tipo de acidente. Muito bem, meus amigos, meus irmãos. Eu fiquei, quando eu vejo uma coisa de grande proporção como essa, fiquei pensando nas pessoas. Fiquei imaginando os últimos momentos daquelas pessoas. Como será que elas reagiram? Como será que elas ficaram? Muito bem, todos sabem que o piloto e o copiloto, eles que comandam o avião. E o piloto teve que ir ao banheiro e saiu, entregou o comando ao copiloto. E o copiloto resolveu se suicidar e matar todo mundo. E você imagine, meus amigos, o piloto voltando, encontrando a porta fechada e percebendo que o avião está perdendo altitude. E segundo os noticiários, ele ficou apavorado, ficou assombrado. Ele ficou ali no estado, ali, se nós pudéssemos medir o estresse dele, gritando, né? Se nós pudéssemos ouvir a voz dele, sentiríamos naquele peso de grito uma coisa que vinha lá da alma, de todo o ser dele. E os passageiros também perceberam isso. Segundo o noticiário, houve muito pânico, muito grito, muito desespero. Eu acredito que muitos ali começaram a rezar, outros oraram, outros não conseguiam fazer nenhuma coisa nem outra. E isso, meus amigos, meus irmãos, nós deveremos tirar lições para nós, porque a tragédia pode nos abater a qualquer momento também. Eu mesmo fui, certa vez, até saiu noticiário no maior jornal do nosso país, na Rede Globo. Eu sofri um acidente, o qual eu vi a morte. Me preparei, assim, um modo de falar. E eu pedi a Deus, eu sabendo que eu estava ali partindo para a eternidade naquele momento, sabendo para onde ia, clamei a Deus para Deus me salvar, para Deus salvar a minha alma. Gritei para Ele: Senhor, me salva. Não pedi para Ele salvar meu corpo, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. E Deus, milagrosamente, como apareceu no noticiário, Ele me salvou, não tive um arranhão sequer. E a própria emissora no noticiário falou que foi um milagre de Deus. Eu tive uma chance, né? Mas tem pessoas que não têm chance. A tragédia, a desgraça, a tribulação, a angústia se abate sobre elas e pegam elas desprevenidas. Dessas 150 passageiros, meus amigos, quantos será que estavam preparados para entrar na eternidade? Quantos deles, né? Mal sabia eles que naqueles últimos 9 minutos que despencou, né, eles iam estar do outro lado. Como será que estava a vida espiritual deles? Não posso lhe dizer, porque eu não conhecia nenhum deles. Mas o que eu posso falar é que foi momentos de angústia, angústia inimagináveis para nós. A pessoa vendo o avião descer, vendo o piloto batendo na porta, gritando, sabendo que todos iriam morrer. E eu fiquei pensando, falei, nós deveríamos tirar lições para isso, cada um de nós. Porque hoje você está vivo, amanhã numa desventura, numa tragédia, você passa para a eternidade. Mas nós que nos preparamos, né? Porque eu levei um grande susto, foi uma lição que eu tirei para a minha vida, muito grande.
E Deus me deu uma nova chance, porque eu sabia. E essas pessoas que estão partindo para a eternidade, né? Imagine partir para a eternidade, para o desconhecido. Muitos sabem para onde vão, outros nem sabem para onde vai. Mas enfrentar o desconhecido, todo mundo se apavora. Mas eu quero fazer a leitura num livro aqui de Provérbios, muito interessante, que tem tudo a ver conosco, você que está vivo, né? Eles se foram, ninguém sabe qual era a situação, mas a tragédia pode abater tanto aquele que serve a Deus, tanto aquele que não serve. A diferença vem depois. Então eu vou fazer a leitura para você ficar de sobreaviso. Certa vez também eu estava trabalhando em frente ao meu trabalho, um sábado. Uma pessoa estava vindo do casamento. Ele estava vindo no carro da frente, a noiva no carro de trás. De repente eu vi o carro rodopiar. Rodopiou na pista. Eu estava trabalhando, eu vi. E bateu a traseira do carro dele, porque ele foi na contramão. E com o tranco, ele quebrou o pescoço. Imagine, meus ouvintes. Ele no dia do casamento, desculpa, ele partiu para a eternidade. E assim tantas outras pessoas partem para a eternidade sem se preparar. Porque a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então para eles não tem mais remédio, não tem mais conserto. Eu tive uma segunda chance, mas se eu morresse naquele momento, por mais que eu gritasse, por mais que eu clamasse, não teria mais jeito. Porque o tempo é agora, o tempo de nós nos prepararmos, como diz a palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu quero fazer a leitura no livro de Provérbios, capítulo 1, e o versículo 24 em diante, que eu acho que todo ser humano, ele já teve uma chance de se reconciliar com Deus, de receber o convite de Deus. Então eu vou começar aqui no capítulo 1 e o versículo 24. Diz assim: Pois eu chamei e recusastes. Fiz sinal com a mão e não houve quem olhasse. Desprezaste todos os meus conselhos e não aceitastes minhas repreensões. Por isso, também eu rirei da vossa desgraça e zombarei, quando chegar o pânico, quando vos sobrevier o terror, qual tempestade, quando vossa desgraça chegar como um redemoinho, quando cair sobre vós a tribulação e a angústia, então me invocarão e eu não os escutarei. Vão procurar-me com ansiedade e não me encontrarão, porque tiveram por odiosa a disciplina e não escolheram o temor do Senhor. Não atenderam ao meu conselho e desprezaram todas as minhas advertências. Pois bem, comerão o fruto do seu comportamento. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Para eles chegaram tudo isso aqui que foi falado. Mas, se teve algum deles que ouviu os conselhos, acatou as repreensões, eles partiram em paz, sem aquela tribulação. Esperaram resignadamente, sabendo que a vida deles estava em mãos seguras. Mas aqueles que não se preparou, foi pleno terror, plena angústia. Muitos ali talvez clamaram: me salva. Ninguém sabe qual é o sentido da salvação do corpo, da alma, mas não foram ouvidos, senão colocaram isso aqui em prática. Então, meus ouvintes, você que está vivo, você tem que tomar muito cuidado, que a qualquer momento essas coisas podem sobreviver a cada um de nós, tanto a mim como a você. A questão é: você escutou os conselhos de Deus? Eu gostaria que você pensasse sobre isso.